Com a palavra, Conrado Scheller. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, público aqui presente, internautas, telespectadores, funcionários da casa e todos que estiver me ouvindo e me vendo nesse momento. Só registrando aqui um pedido do Zé Luiz, que ele mandou dizer aqui, até escreveu, que ele já avisou as autoridades, sim, há 2 anos fiz a denúncia, há 3 anos atrás protocolei ofício no Executivo e 2 anos fiz a denúncia denunciando a situação da água contaminada. E há 2 anos teve uma reunião na Associação de Moradores do Jardim União, estava presente a vice-prefeita Cetinha Pasquetto e a Josiane da Ouvidoria, inclusive tinha vereador presente lá que ficou sabendo da denúncia que ele fez. Então está lido o recado do Zé Luiz. Eu gostaria de falar aqui hoje, antes de mais nada eu vou fazer, parabenizar, e não vou justificar muito não, parabenizar o Padre Amauri pelo seu brilhante trabalho que tem feito nessa cidade, e é uma liderança realmente que a gente tem que admirar, porque não deixa que a política interfira na religiosidade das pessoas, diferentemente de alguns líderes religiosos que só vê a questão política, né, e tomam partido. É claro que a Igreja Católica, como as demais religiões, ela tem que participar da vida política da cidade, porque eles são líderes realmente, e como líderes não pode ficar de fora da vida política que rege toda uma sociedade. Isso é histórico. Mas acredito que se não fosse o Padre Amauri, alguma autoridade aí política já teria incorporado a Igreja Católica nos seus quadros, né, de administração, e o Padre Amauri faz um brilhante trabalho. Ele ajuda e sabe o papel que a igreja tem e sabe discernir as pessoas que querem se aproveitar da igreja, querem se aproveitar da religião para se lançar candidatos a vereadores e a prefeito na próxima eleição. Hoje eu vou comentar aqui sobre os ataques que eu venho sofrendo ultimamente. Ataque pessoal, né, de pessoas que me perseguem na minha vida particular, estão me perseguindo, e ligadas ao prefeito municipal, e ataques caluniosos através da imprensa, se é que nós podemos chamar este montoado de notícias de jornal. O jornal Cambé de Fato, todos vocês conhecem, é um jornal de propriedade do Luiz César Lázari. Esse aqui, ó, jornal Cambé de Fato. Para quem não conhece o Luiz César Lázari, ele é secretário de governo da prefeitura de Cambé. Ele que é responsável por gerenciar as atividades das demais secretarias, cuidar do transporte coletivo. O jornal dele é patrocinado pela TIO, Transportes Coletivos, né? Então, acredito que não seja uma atitude muito correta você ser um secretário e receber patrocínio de empresas que têm vínculo com a prefeitura, porque nem concessionária de serviço público porque não tem vínculo nenhum. O Luiz César tem um jornal que aparece nessa edição aqui, ó, 18 vezes fotografia do prefeito João Pavinato. Então eu queria pedir para a população, toda vez que abrir esse jornal Cambé de Fato, que você leia, realmente, porque a população tem que ler, mas que você saiba que jamais, nunca você vai ter uma informação imparcial aqui dentro. Sempre vai falar bem do prefeito. Diferentemente de outras épocas, né, da época do Adelino, que sempre falava mal do prefeito. E tinha fotos de buraco, os mesmos buracos que estão lá hoje, mas o secretário não vai tirar foto do buraco e não faz um comentário aqui verdadeiro sobre a administração da cidade. Então é um jornal totalmente parcial, que é feito exclusivamente para falar bem do prefeito. 18 fotos do prefeito. Precisa falar mais alguma coisa da parcialidade de um jornal que traz 18 fotografias do prefeito estampada? E ele é o secretário de governo. Deve ser por isso que a cidade vai bem. Deve ser por isso que a saúde está um caos. Deve ser por isso que as mulheres esperam 40 dias para fazer um exame preventivo aqui em Cambé. Mas, em respeito à notícia que o secretário de governo coloca no jornal dele, e ele também é radialista. Luiz César Lázari é radialista também. Está aqui, ó, programa do Luiz César Lázari, né, com alguns candidatos a vereador aqui também. Não registraram candidatura, mas eu estou para apostar. Quem quiser apostar, vem apostar comigo, o dinheiro que quiser. Que eu aponto aqui quem é candidato a vereador aqui e quem não é. Vamos apostar, porque vão falar assim, mas ele não registrou candidatura ainda, Cecílio. Mas eu já sei quem são. E quiser apostar, vamos apostar. Quiser perder a casa, vem apostar comigo. E diga-se de passagem, o programa do Luiz César, que é da Rádio Cidade, que também recebe dinheiro público. A Rádio Cidade recebe dinheiro público, então está uma festa, né? É fácil ser radialista e fazer jornal dessa forma.
Mas eu estou aqui para dizer que, acima de tudo isso que eu falei, eu respeito o que ele colocou aqui no jornal. Porque o jornal, de fato, é dele. É um jornal particular, não é um jornal público. Não é um jornal que tem certas regras na vida pública. É um jornal particular, ele coloca o que ele quiser. Eu não vou vir aqui falar, isso é um absurdo, pedir a cabeça de secretário. O que eu estou falando aqui é verdade. Ou eu falei alguma mentira aqui até agora? Tudo que eu falei aqui até agora é verdade. Ele é secretário do prefeito, tem 18 fotos do prefeito aqui, ele é jornalista, a rádio também recebe dinheiro público, ele é patrocinado pela TIO aqui em Cambé, que está ilegal no município. É tudo verdade, eu não estou aqui detonando o Luiz César, diferentemente do que ele fez comigo. Colocou uma notícia mentirosa no jornal dele, dizendo que a Câmara desobedeceu decisão judicial. Então ele sabe mais do que o juiz de Cambé, porque eu até agora não fui notificado de nada de que eu tenha descumprido uma decisão judicial. Isso aqui, o doutor Alceu Bissoc sabe muito bem. No direito existe um termo que a gente usa do jus esperneandi, que quando não resta mais recurso nenhum, você esperneia. Aí você começa a criar factoides para tentar dissimular a opinião pública. Mas a opinião pública sabe que essa casa tem um jurídico forte, sabe que tem um presidente que é bacharel em direito. Eu não estou aqui fazendo besteira. E eu não desrespeitei decisão judicial nenhuma. Eu estou apenas cumprindo o que a justiça mandou fazer. O que o presidente da CPI argumentou com toda razão, e o doutor Alceu dessa casa entende que nós estamos no caminho certo também. O que me estranha é que em Londrina, para que vocês todos saibam, vocês que estão me assistindo, e eu não tenho medo de dizer isso, esse Instituto Atlântico, Zezinho, o promotor de lá, o GAECO lá de Londrina, o delegado, falou que é um esquema, uma quadrilha montada para roubar dinheiro público e dinheiro da saúde. E esses são os piores bandidos que existem. Não é o bandido que entra na tua casa para roubar uma gaiola, o bandido que rouba a televisão. É gente que rouba dinheiro da saúde, que por causa de gente, de bandido igual esses, que tem gente na Santa Casa na porta esperando atendimento, que tem gente dormindo em chão, que tem gente que não tem remédio para pegar porque não existe remédio. Esses bandidos são os piores calhores, os piores bandidos que existem, que roubam dinheiro da saúde. Lá em Londrina, o Instituto Atlântico é acusado pelo Ministério Público e pelo delegado de ser uma quadrilha montada para roubar dinheiro público. Lá em Londrina, o presidente do Instituto Atlântico, Bruno Valverde, ele confessou que ele fazia parte do esquema de corrupção. Ele é beneficiário da delação premiada. Delação premiada é quando a justiça premia o bandido, premia o vagabundo, para que ele confesse e entregue seus parceiros, para que ele tenha pena atenuada. E é só beneficiário da delação premiada o bandido ou o partícipe. Não pode ter inocente premiado com a delação premiada. O promotor fala pro investigado, denuncia teus amigos, fala a verdade aqui que eu reduzo a tua pena. E o cidadão aceita. Então lá em Londrina, esse é o Instituto Atlântico, que aqui em Cambé é protegido. Que aqui em Cambé tem afinidade com o secretário de governo, porque só o advogado do Instituto Atlântico é que fala nessa matéria. Não fala vereador, não fala o procurador jurídico da Câmara, não fala prefeito, né? O advogado aqui que cumpre o seu papel, eu não vou criticá-lo, apesar dele estar totalmente equivocado, e não resta mais o que fazer, né, para o advogado do Atlântico, a não ser espernear realmente, porque estão confundindo segredo de justiça com relatório cancelado. Quem cancelou o relatório da CPI foi a justiça, não fui eu. Ela cancelou o relatório, nós vamos fazer outro. Não está sob segredo de justiça que ninguém pode falar da CPI. Estão confundindo isso, mas o que estranha é essa intimidade do secretário de governo em defender o Instituto Atlântico, arriscar colocar uma matéria mentirosa em seu jornal para defender o Instituto Atlântico, que Londrina foi acusado pelo Ministério Público de ser um bando de ladrão, de roubar dinheiro, mas aqui em Cambé não. Aqui em Cambé está tudo certo. E como pode ter alguém da prefeitura vir aqui falar que não teve desvio de verba pública nesse contrato, se o controlador, o Davi Maireno, afirmou e assinou num documento para essa casa que eles não recebiam notas fiscais de quase R$500 mil repassado para o Atlântico por mês. O Davi Garcia de Assis, que era o contador de Atlântico, filiado ao PSDB, afirmou no GAECO que eles não prestavam conta para a prefeitura, Carlos. E Edson, nossos amigos que estão aqui hoje, eles pagavam isso numa planilha que qualquer criança entra lá e muda. Coloca aí, coloca o quê? Coloca 200 mil, coloca 400 e a prefeitura pagava. O secretário de governo, Luiz César Lázaro, o mesmo dono do jornal, que me atacou essa semana, mandou um ofício para a CPI dizendo que os documentos estavam de posse do GAECO. Mas a prefeitura não teve busca e apreensão na prefeitura, Júnior Félix.
A prefeitura não foi alvo de busca e apreensão. A prefeitura pegou essas notas fiscais ali? Não. Pegou lá no Atlântico. Porque o Atlântico não se dava ao prazer e o luxo de prestar conta para a prefeitura. Então, como pode alguém vir aqui e falar, teve desvio ou não teve desvio de verba pública? Não dá para saber. Quem pode afirmar? O controlador interno, o secretário de controle interno, Davi Maireno, mandou um ofício e assinou embaixo para a CPI. Diz que o pagamento era só em cima de uma planilha, que não tinha nota fiscal. Agora eu pergunto para vocês vão comprar por aí, vocês não querem recibo, vocês não querem nota fiscal do que vocês pagam? O controlador da prefeitura acha que não precisa. Presidente, o secretário acha que não precisa. Só um minuto. O secretário acha que não precisa. Eles vão pagar R$500 mil por mês para o Instituto Atlântico e não tem nota fiscal, não tem comprovação das despesas. Então como que pode vir falar, não aconteceu isso? Não dá para saber, era tudo normal, até a CPI. Até a CPI, quando a CPI mostrou o que estava certo, o que estava errado. Então o que está acontecendo hoje não tem nada de desrespeito à decisão judicial não, porque nós estamos muito bem amparados juridicamente nessa casa, e eu particularmente tenho muitos bons amigos advogados renomados nessa cidade. E a gente, quando não sabe de alguma coisa, vai perguntar. E eu tenho certeza que nós estamos cumprindo a lei. O que acontece aqui nesse caso é que estão querendo ganhar no tapetão. Não querem discutir o mérito da CPI feita pelo Mário Som, pelo Irineu Defende e feito pelo vereador Cecílio Araújo. Até agora não se discutiu o mérito. Alguém discutiu? Alguém veio prestar esclarecimento nessa casa aqui? Por que a prefeitura não exigia prestação de notas fiscais para pagamento para o Atlântico? Não. Quem falou foi o contador do Instituto. Quem falou foi o controlador interno da prefeitura. Agora querem o jus esperneante. Isso aqui acontece porque a justiça... Quer falar, não, vereador? Pode falar. Não, só fazendo uma correção aí, nobre presidente. Nós não podemos comparar o serviço que o Instituto Atlântico prestava em Londrina e o serviço que o Instituto Atlântico prestava em Cambé. Em Londrina, o Instituto Atlântico, nobre vereador Cecílio, todos nós sabemos que prestava um serviço chamado pacote fechado, desde manutenção de veículos e tudo mais. Aqui, só para os telespectadores também ficar a par do que aconteceu em Cambé, a verdade, o Instituto Atlântico em Cambé ganhou licitação de 8 empresas, participou de licitação, simplesmente fazer a folha de pagamento e com a folha de pagamento ganhava seus 4% de taxa de administração. E na verdade, nobre presidente, eu não quero polemizar essa história, porque essa história já está na justiça, as pessoas que foram acusadas estão resolvendo judicialmente esta questão, mas deixar bem claro o seguinte, que da forma com que o Executivo Municipal contratou o Instituto Atlântico, não tem jeito de fazer desvio e nem corrupção. Então... Não posso, nobre vereador. O senhor já falou um minuto, depois o senhor tem o prazo do senhor para o senhor falar. Então fica difícil a gente acreditar que num jornal que está escrito assim, a verdade sobre a CPI, que apareça 18 fotos do prefeito, que vai ter verdade sobre a CPI nesse jornal. Não vai ter a verdade sobre a CPI. O que acontece a verdade é o seguinte, tem que explicar por que não prestava conta, ou senão é natural na prefeitura, ninguém presta conta. Tem que investigar os outros contratos. Estão querendo levar no tapetão. Isso aqui é o seguinte, a justiça, Cleuso Forastieri, embora ela seja a mais viável, o mais viável caminho e o único caminho para a gente pleitear os conflitos da sociedade, e tem que ser assim realmente, porque a justiça está lá para aplicar a lei, e quem achar que está sendo prejudicado, procura a justiça, ela abriga ainda inúmeros recursos que as pessoas conseguem protelar as decisões judiciais, e não se discute o mérito. Vamos supor assim, vou inventar uma história aqui, isso não aconteceu em Cambé. Junta um grupo de pessoas e fala assim, vamos roubar o Banestado, vamos lá pegar o cofre e levar embora para casa. Aí eles vão lá, roubam o Banestado, e aí são descobertos, cai a casa deles. Aí eles pegam e ficam com recursos, 10 anos. Com recurso na justiça, e está tudo dentro da legalidade, porque a lei permite esse monte de recurso. Aí prescreve o crime, e esse grupo que roubou o Banestado não é julgado. Aí ele não pode nem falar que ele é inocente, nem falar que é culpado, porque ele não foi julgado, mas a acusação está lá. Então, entra-se com recurso. O mérito vai discutir quando? Quando vão devolver o dinheiro que foi roubado? Quando a justiça falar, mas eles não deixam a justiça trabalhar. Eles não deixam o Ministério Público trabalhar, não deixa porque o infindáveis números de recursos não permite que o mérito da questão seja julgado. Então é preciso, quer falar o que quer, então vai ouvir o que não quer também. E não acabou por aqui, viu? Não acabou por aqui. Não vou me dar por satisfeito só nesse discurso aqui em defesa da minha honra.
Porque eu não estou descumprindo decisão judicial nenhuma. Traga para mim aqui um documento judicial que eu descumpri uma decisão judicial. Não tem. Se eu tivesse descumprido decisão judicial, eu ia ser o primeiro a saber, porque a justiça ia me comunicar que eu tinha descumprido. Agora, estão mais preocupados em defender o Instituto Atlântico aqui em Cambé do que falar a verdade nos jornais. Mas respeito, é um jornal particular. Ele fala o que quer no jornal dele, eu falo o que eu quero aqui na Tribuna Livre e vou falar o que eu quiser nos meios de comunicação que eu tenho e os que eu vou produzir agora para rebater essa mentira, essa calúnia que estão fazendo em meu nome, que estão caluniando meu nome porque eles não têm coragem de me combater, eles preferem me caluniar. É isso que é a verdade, não tem coragem de vir aqui discutir a CPI. Vem aqui, ó, aceita o convite do presidente, vem discutir a CPI aqui, vem explicar por que o Atlântico não prestava conta, como o contador falou, que é do PSDB, que até antes da CPI, antes da casa cair lá em Londrina, eram todos amigos. Tem que vir aqui explicar. Né? Quer colocar no jornal? Coloca. Não vou processar jornal, apesar de ser uma matéria mentirosa. Eu acho que é um direito que ele tem. A gente que defende aqui a democracia e a liberdade de expressão, é um direito que ele tem. Agora eu tenho o direito de me defender também. Quer me caluniar? Quer que eu ande pela rua e as pessoas falando, olha, você desobedeceu a decisão? Ah, mas o jornal falou, tudo bem. Agora, os senhores também vão começar a andar pela rua também, tendo que dar satisfação da verdade. Estavam com medo de falar da CPI aqui. Inclusive, vereadores que participaram da CPI estão com medo de falar da CPI. Né, porque foram também intimidados e não tem, às vezes... Pode falar, não, vereador. Não, é só para que a comunidade saiba que a CPI, quando eu pedi para que reabrisse os trabalhos, primeiro eu peguei um parecer do procurador jurídico desta casa, está anexado ao processo, onde ele diz que dá parecer favorável para que os trabalhos fossem continuados. E que nós já recebemos aqui a notificação do juiz substituto de Cambé, que pediu para que nós apresentássemos os documentos em 72 horas, o que nós já fizemos, e a CPI continua caminhando. E quanto à prestação de conta que o presidente diz, ela é verdadeira, no processo inclusive aparece despesas com elaboração de crachás, que inclusive nunca foram entregues para os servidores. E isso é apenas um item. Conta de provisão que trata dos encargos sociais só poderia ser mexida e retirada com a autorização do secretário municipal de Fazenda. Quem disse que nunca autorizou foi o secretário. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador. Então esse é o meu recado que eu deixo. Não tente me intimidar, porque eu não cedo aos interesses do prefeito nessa casa, não. Todo mundo que participa da vida política de Cambé sabe que quando é preciso a Câmara ajudar o prefeito, a gente ajuda. Nunca me neguei de fazer uma sessão extraordinária, mesmo sendo oposição. Não fico travando projeto em CCJ, e o presidente da CCJ está aqui, tem liberdade de fazer o que ele quer, o parecer jurídico dessa casa tem liberdade de fazer o que quer. Só não tente me intimidar, porque a coisa vai engrossar para o lado de vocês. Porque toda vez que eu sou provocado, vocês vão ter a resposta. E a resposta que vocês merecem é jurídica e política. Falem a verdade, continue dizendo a verdade que não vai ter problema. Agora, começou a mentir, atacar a minha honra e tentar fazer política barata, como alguns ratos faziam na época do Adelino, que quanto pior, melhor. Naquela época não eram urubus, não, eram ratos. Ratos de esgoto, que atacavam tudo e atacavam todos. Quanto pior, melhor. Agora, nessa administração é tudo uma maravilha, não pode se falar nada. Então, respeito o direito que o jornalista tem de ir lá e colocar no jornal dele o que ele quiser. Agora, o senhor que aguente. Peço ao nobre vereador que reassuma o serviço da casa.